O Luiz Alberto saiu da Torre de Vigia, Organização das Testemunhas de Jeová, em 1993, porque descobriu que o ensino da geração de 1914, que era ensinado que não passaria sem ver o fim, era falso. Sua esposa resolveu separar dele e levou seus 4 filhos para São Paulo, distante mais de 3.000 quilômetros da cidade onde mora. Atualmente, nenhum dos 4 filhos fala com ele. Será que isto é um ato de amor destes filhos? O que você acha? Desassociar alguém, isolar aquela pessoa de sua família, de seus amigos, é um ato de amor? Vocês concordam? Por exemplo, desde 1993 que eu estou separado de meus 4 filhos por causa dessa organização. Eles não falam comigo, não mandam notícia. Vocês acham que isso é uma demonstração de amor? Agora, por que eu saí? Eu saí porque, em 1993, eu descobri que aquele ensino da geração de 1914 não tinha fundamento. Eles diziam que a geração de 1914 não passaria sem acontecer o fim. E diz que a geração seria de 70 ou 80 anos. Então, 80 anos, contando de 1914... ia chegar a 1994. Mas como eu já tinha descoberto que era mentira, aí eu resolvi sair em 1993. A prova é que não aconteceu nada do que eles predisseram em 1994. Em 1995 eles mudaram o ensinamento e depois disso eles já mudaram de novo o ensino da geração. Então veja bem. E de lá para cá já houve várias mudanças. Saí porque discordei do falso ensinamento de 1990, da geração de 1914. Isso eu saí em 1993. Quem é que estava errado? Era eu ou era o corpo governante? E nessas outras questões, que eles diziam que Jesus estava presente, invisível, desde 1914, que ele veio invisível em 1914, agora eles dizem que só vai ser depois da grande tribulação. E isso eu contestei também. Então quem é o apóstata? É eu? Que estava certo, né? Porque eles mesmos hoje admitem que estava errado. E aí o que eles destruíram? É minha relação com meus filhos, né? E aí, quem é que estava errado? Era eu? Ou era eles? Agora, por que eu saí? Eu saí porque em 1993 eu descobri que aquele ensino da geração de 1914 não tinha fundamento. Eles diziam que a geração de 1914 não passaria sem acontecer o fim. E diz que a geração seria de 70 ou 80 anos. Então, 80 anos, contando de 1914, ia chegar a 1994. Mas como eu já tinha descoberto que era mentira, aí eu resolvi sair em 1993. A prova é que não aconteceu nada do que eles predisseram em 1994. Em 1995 eles mudaram o ensinamento e depois disso eles já mudaram de novo o ensino da geração. Então veja bem. E de lá para cá já houve várias mudanças. Agora você vai ver um membro do porco governante, ou seja, corpo desgovernado? Não, eles dizem ser o corpo governante, admitindo que a liderança da Torre de Vigia realmente fez várias falsas previsões para o fim do mundo. O ano de 1925 também teve muitas provações. E os irmãos tinham grandes expectativas para aquele ano. Uma de nossas publicações, o livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, disse: podemos esperar em 1925 a volta dentre os mortos de Abraão, Isaque e Jacó e os profetas fiéis antigos ressurgindo à perfeição humana. Além de esperar que homens fiéis do passado fossem ressuscitados em 1925, alguns também achavam que os cristãos ungidos iam receber sua recompensa celestial naquele ano. O anuário de 1987 disse: o ano de 1925 começou muito promissor, com o novo lar de Betel e a nova gráfica em Berna, Suíça. Contudo, alguns tinham a sua própria convicção com respeito ao ano de 1925.
assimilariam a administração da Sentinela em inglês de 1º de janeiro de 1925? A Sentinela alertava: o ano de 1925 chegou. Os cristãos têm aguardado este ano com grande expectativa. Muitos têm esperado confiantemente que todos os membros do corpo de Cristo serão transmudados para a glória celestial durante este ano. Isto talvez aconteça, talvez não. No seu próprio tempo marcado, Deus cumprirá seus propósitos para com seu povo. Os cristãos não devem ficar tão profundamente preocupados com o que possa acontecer neste ano, a ponto de deixarem de alegremente fazer o que o Senhor deseja que façam. Entre outros, Jacob Weber, que era o encarregado do departamento de serviço em Bethel, na Suíça, tinha tanta certeza de que todos os ungidos seriam glorificados no céu por volta do fim do ano de 1925, que pôs em operação um plano de liquidação. Enviou grandes quantidades de publicações às congregações, sem ter recebido pedidos nesse sentido, e as instruiu a distribuírem as publicações de graça no território antes do fim de 1925. Todos os esforços dos irmãos em Betel para raciocinar com ele foram inúteis. Por fim, ele deixou não só Betel, mas também a verdade, e causou muito pesar entre os irmãos em todo o país da Suíça, visto que arrastou muitos junto com ele. Algumas congregações foram reduzidas a menos da metade do que eram. E quais eram as expectativas para 1975, 50 anos depois? A Sentinela de 15 de setembro de 1980 disse o seguinte sobre isso: nos tempos modernos, tal avidez, embora elogiável em si mesma, tem levado a tentativas de fixar datas para a desejada libertação do sofrimento e das dificuldades, que são o quinhão das pessoas em toda a Terra. Quando foi publicado o livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus, e seus comentários sobre quão apropriado seria se o reinado milenar de Cristo fosse paralelo ao 7º milênio da existência do homem, criou-se muita expectativa sobre o ano de 1975. Fizeram-se naquele tempo e depois declarações que enfatizavam que se tratava apenas de uma possibilidade. Infelizmente, porém, a Sentinela continua: ao lado de tal informação acauteladora, publicaram-se outras declarações que davam a entender que tal cumprimento da esperança, até aquele ano, 1975, era mais uma probabilidade do que mera possibilidade. O chupa-dedo, como diz o ex-ancião Adriano, já está tão acostumado com as falsas previsões da torre de vigia que, em vez de sentirem vergonha, dão gostosas gargalhadas quando se fala em novas previsões. Eles também esperavam que os do pequeno rebanho fossem levados ao céu em meados de 1918. Em 1916, ano em que o irmão Rússio morreu, os irmãos enfrentaram um período de grandes provas. Alguns até abandonaram a verdade. Em 1919, os fiéis se juntaram novamente. De lá para cá, 100 anos se passaram. De 1919 a 2019, 100 anos. Será que alguma profecia vai se cumprir 100 anos depois de 1919? Isso é só uma pergunta. Não temos a resposta.